Volto ao começo da minha fala. A guerra interna dos Estados Unidos, ela vai ser maior do que a guerra externa. Nós vamos ver os desdobramentos dessa guerra interna, no que vai acontecer externamente. Entende? Você acha que as instituições americanas suportam o Trump? Você diz suportar, de apoiar ou de aguentar? Não, suportar de aguentar as pancadas, né? Porque ele vai vir com Eu acho que ele não terá o poder. Ele já está meio que czar, né? Nos Estados Unidos, né? Ele está assinando os decretos e bota para rodar, né? A grande diferença é que no primeiro mandato dele ele não tinha maioria no Senado. Eu quero aqui dizer uma coisa, que em dezembro do ano passado, antes dele assumir, ele assumiu no dia 20 de janeiro, já havia se iniciado uma série de operações internas por interferência do Senado americano e dos seus senadores em cada um dos estados. Um deles, o redirecionamento dos fundos ESG. Eu cheguei a fazer uma matéria no Plano Brasil que eu divulguei para o pessoal sobre isso. As grandes fundações como o Banco Ford e Bank of America, eles simplesmente retiraram todos os investimentos que eles tinham na estratégia ESG num fundo de cerca de 40 bilhões no mundo inteiro. Isso ocorreu por interferência do Senado americano, onde um senador, não me recordo agora o estado, ele chegou a dar uma entrevista ao falar sobre isso, onde ele disse: esse dinheiro será muito melhor investido na indústria americana para tentar alavancar o nosso desenvolvimento. Perceba que isso ocorreu antes mesmo do Trump ser, e o senador não era republicano. Isso ocorreu muito antes do Trump assumir. Mas por quê? E, claro, obviamente, os republicanos estão na base maior do que ele. Perceba que, quando ele assumiu o primeiro mandato, George Bush foi contra ele. E não teve apoio de George Bush. George Bush, hoje, não se pronuncia a respeito do Trump. Então, o Estado profundo americano, de certa forma, está lhe apoiando. Até quando? É uma ótima pergunta. Essa pode ser a principal, né? Agora, se ele tem todo este poder, aí eu já duvido. Eu não sei se ele tem o poder de fazer tudo isso que todo mundo está imaginando. Acredito que ele tem, como aqui no Brasil, nós sempre dizemos que o presidente ele tem os primeiros 6 meses de lua de mel. Se ele quiser governar, ele terá que fazer uma lua de mel muito bem feita nesses 6 meses, porque se tiver ruptura já nos 6 primeiros meses, significa que ele não vai terminar o mandato. É o que acontece no Brasil. Os 6 primeiros meses, a imprensa está a favor, a mídia está a favor, os artistas estão a favor, os intelectuais estão a favor. Mas se nesse... É a colher de chá, né? É a colher de chá. E acredito que ele está usufruindo disso de uma forma bastante interessante, porque ele está dando pedrada em muita gente, né? Então, quando passar esses 6